Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então eu vou responder a uma pergunta que as pessoas eventualmente me fazem, que é: Nicolas, quais são os seus poetas preferidos? Quem aí me conhece, quem acompanha esse canal há um bom tempo, sabe que eu não sou uma pessoa que tem o hábito de ler poesia, e isso porque eu não me considero um bom leitor de poesia, eu acho que eu não sei ler poesia, e foi justamente por conta dessa minha incapacidade de ler poesia que, por exemplo, eu dei uma pausa naquele projeto de leitura da obra completa do Drummond. Porque chegou, sei lá, no quinto livro, eu já não estava mais aguentando aquilo ali, então eu tenho que dar uma pausa. Um dia eu retomo e faço, sei lá, mais vídeos para 5 livros, enfim, não sei ainda o que eu vou fazer com aquele projeto. Mas o fato é que, justamente por conta dessa minha incapacidade, é que vocês não me veem falando muito de poesia aqui, ainda que, vez ou outra, eu fale um pouquinho das minhas preferências aqui no que diz respeito a poetas, enfim. Pensando nisso, então, eu separei aqui o nome de 10 poetas, né, enfim, homens e mulheres, para poder indicar para vocês, não só esses poetas, a obra deles como um todo, mas alguns poemas em específico que eu considero que seja interessante para vocês. O ocupante do 10º lugar é um poeta russo chamado Sergei Yesenin. Tem pouca coisa traduzida do Yesenin aqui no Brasil. Inclusive eu tenho um livro com daqui a pouco eu pego. Mas enfim, o Yesenin, ele é um poeta que ele viveu entre o fim do século XIX e o início do século XX. Então, justamente por conta disso, ele produziu muita coisa durante o processo de articulação da Revolução Russa, durante a Revolução Russa e algum tempo depois da Revolução Russa. Então, essa questão política é uma questão que está muito presente dentro da obra dele, e a maneira, o tratamento estético que ele dá a essas questões políticas me atraem bastante. Não é simplesmente um poema panfletário, coisa do tipo. Tem todo um trabalho estético, tem todo um trabalho que mostra para o leitor aquele caos que estava acontecendo na Rússia. Um caos que diz respeito não apenas à política, mas também à economia e mesmo à cultura russa da época. Pensando nisso, o meu poema preferido dele é um poema que não tem tradução para o português, mas é um poema chamado Lenin, que é um poema que ele fez em homenagem ao, não em homenagem, mas enfim, que tem como figura central ali o Lenin, né, que é o grande é, mentor, digamos, intelectual e aquela coisa toda, quer dizer, o grande entre aspas, né. Enfim, e esse poema, ele é o meu poema preferido porque existe, para além de ser um poema muito bom, existe toda uma carga sentimental envolvendo esse poema para mim, porque o meu avô, ele costumava falar esse poema, né? O meu avô, ele falava muito bem esse poema. Ele falava russo, né? Meu falecido avô. Então, esse poema, eu me lembro bastante dele justamente por conta do meu avô, e pensar em um é, às vezes, pensar em outro. Então, justamente por conta disso, eu guardei muito bem esse poema assim dentro de mim. Eu não sou uma pessoa que entende, que conhece profundamente a língua russa, mas eu conheço bem o suficiente para, enfim, para entender um pouquinho do poema. E eu me lembro que o meu avô, além dele falar em russo, ele costumava traduzir para mim também. E, inclusive, com esse poema ele até me ensinou algumas coisinhas e tal. Eu pensei agora, eu acho que eu vou procurar esse poema na internet e vou ler para vocês, pelo menos o comecinho. Porque não faz sentido eu ficar aqui falando dos poemas. Na verdade, eu vou fazer isso com todos os que eu escolhi aqui, porque não faz muito sentido eu ficar aqui falando dos poemas sem vocês saberem do que se trata, né? Então, só um minutinho que eu já volto. Eu aproveitei e já peguei aqui este meu livro aqui, que se chama Nova Antologia da Poesia Russa Moderna, que traz aqui uma série de poemas traduzidos pelo Augusto de Campos, pelo Haroldo de Campos e pelo Boris Schneiderman. Enfim, essa minha edição aqui é pela editora Brasiliense. Não sei se é um livro fácil de encontrar, mas se você aí se interessa pela poesia russa desse período, acho que vale a pena. Tem algumas coisas do Mayakovsky aqui, não sei o que, enfim. Nessa antologia aqui tem o meu segundo poema preferido do Yesenin, né, como eu ia falando para vocês. Aqui nessa antologia tem uma seção dedicada aqui ao Yesenin. E essa seção foi muito bem escolhida porque mostra bem dessa vertente política, mas também algumas outras vertentes dentro da obra deste poeta.
E o último poema dessa sessão, que é um poema sem título, escrito lá em 1925, tem uma história tristíssima por trás deste poema, justamente porque assim, o Yesenin foi, acho que o último poema que ele escreveu, se não me engano. O Yesenin, ele teve problemas com álcool a vida inteira. E esses problemas com álcool acabaram atrapalhando vários aspectos da vida desse sujeito, né? Então ele casou 2 ou 3 vezes, se separou por conta da bebida. Ele vivia falido porque ele gastava tudo aquilo que ele ganhava com bebida e com jogo, enfim, essa coisa toda. E atrapalhou inclusive a obra dele. Daí em 1925 o Yesenin se matou. Só que ele se matou de uma maneira terrível. Ele cortou os pulsos e, além de cortar os pulsos, ele ainda se enforcou para ter certeza de que morreria. Entre o ato de cortar os pulsos e o ato de se enforcar, o Yesenin pegou ali o sangue dele que estava saindo dos pulsos e escreveu ali alguns versos desse último poema aqui. Que é um poema muito bonito, por sinal, e que diz o seguinte: até logo, companheiro. Guardo-te no meu peito e te asseguro. O nosso afastamento passageiro é sinal de um encontro no futuro. Adeus, amigo, sem mãos nem palavras. Não faças um sobrolho pensativo. Se morrer nessa vida não é novo, tampouco a novidade em estar vivo. Enfim, é um poema muito bonito, pelo menos eu acho muito bonito, sobretudo quando a gente lembra de todo esse contexto. Então, enfim, fica aqui a dica deste livro para que vocês leiam. E daí eu peguei aqui um trechinho, né, do Lenin. Percebam, eu vou dar umas enroscadinhas aqui porque meu russo não é tão bom assim, mas eu vou ler primeiro em russo para vocês perceberem aquela questão da sonoridade. Essa primeira estrofe, eu vou ler as 2 primeiras estrofes do poema. A primeira estrofe ela é toda metrificada e essa métrica ela vai sendo abandonada aos pouquinhos quando a gente vai começando a perceber toda aquela articulação do movimento revolucionário. E como eu falei para vocês, é um poema que serve ali como conclamação das pessoas a se engajarem politicamente. Então é um poema muito importante até hoje em dia, né? Diz o seguinte: Yeshezakon yet verdeu, stranazumit kak nepagoda, kles no ladersko azaprideu, nas atravish saia svovoda. Que é mais ou menos o seguinte: apesar de todas as coisas, a lei não nos endureceu, não nos enrijeceu, enfim. O país explodiu como uma tempestade, ou como um mau tempo. Não, tempestade vai ficar melhor. O país explodiu como uma tempestade. Corajosamente nós desafiamos, nós transpusemos os limites, mas fomos envenenados pela liberdade. Essa é a primeira estrofe. Aí a segunda estrofe diz o seguinte: Rússia, sercu milikrai, dushezanaya satboli, os kokonet neslist poli petrushie pieni piesilai. Que é o seguinte: Rússia, coração de uma terra doce, gera. Não, sua alma se encolhe de dor. Quantos anos passamos sem ouvir as vozes do campo, os desgraçados cantando e os latidos dos cães. Então veja que quando você pensa nessa segunda estrofe, você já tem essa ideia dele se dirigindo ao próprio chão, dele se dirigindo ao próprio país ali e meio que acordando, fala, olha, acorde para você ouvir essas vozes ao seu redor. E a partir desse momento, então, aqui nessa segunda estrofe ainda tem essa questão da rima, mas não é uma estrofe mais que segue uma métrica rígida, como é o caso da primeira. E daí o poema vai e avança por essa ideia toda de, enfim, de despertar as pessoas e de um despertar crítico, porque o Yesenin ele vai fazendo um balanço dos dois lados, né? Porque afinal de contas esse daqui é um poema de 1922, se não me engano, então já deu para perceber que a coisa não ia ser tão boa quanto todo mundo havia pensado que seria. Mas enfim, então em 10º lugar vai aqui o Yesenin. Só que aí é que tá, eu não tenho muito critério assim para escolher poesia, né? Então tem muitos autores muito diferentes uns dos outros, como vocês vão ver aqui. E eu não sei explicar muito bem o porquê. É simplesmente uma questão de que esses autores, de algum modo, eles acabam me tocando enquanto leitor.
Em nono lugar, então, está uma poeta da qual as pessoas geralmente não falam tanto quanto outras, enfim, não sei muito bem o porquê. Talvez por conta da poesia dela ser uma poesia muito simples, é uma poesia que não tem assim aquelas circunvoluções barrocas que a gente costuma encontrar na poesia mesmo depois do barroco aqui no Brasil, né? Mas é uma poeta assim que as pessoas não falam tanto assim. Mas quando eu digo que é uma poesia simples, isso é o grande mérito da poesia dessa mulher aqui, dessa senhora, justamente porque eu acho que é muito difícil você ser simples sem deixar de ser poético. E essa pessoa que ocupa aqui o nono lugar é a Cora Coralina. Eu vou indicar para vocês que vocês leiam um texto dela, um poema dela chamado Todas as Vidas, que é um poema muito bonito. E eu vou ler aqui um chamado Aninha e Suas Pedras, que é o meu poema preferido da Cora Coralina, que diz o seguinte: Não te deixes destruir ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz da tua vida mesquinha um poema, e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Essa fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. Venha a essas páginas e não entrave seu uso aos que têm sede. Ah, gente, esse poema é lindo demais, não é? Enfim, essa personagem, né, Aninha, ela aparece em vários poemas da Cora Coralina. Em todos eles, geralmente, eu gosto bastante, mas esse daqui é um poema que eu sempre gosto de estar relendo, porque é um poema que me faz muito bem ler de vez em quando. Enfim, em oitavo lugar, vem uma outra poeta que segue também nessa coisa muito mais introspectiva, digamos, ainda que ligada mais diretamente ao campo religioso, que é a Adélia Prado. Eu descobri mesmo, de fato, assim, a Adélia Prado muito recentemente, só que em detrimento do pouco tempo que eu conheço a poesia dela, eu já me apaixonei perdidamente. E tem dois poemas que eu indico assim fortemente. São eles, então, o Poema Estranho, que é um poema triste em que ela fala da questão da morte dos pais dela. E tem esse poema aqui, que é o poema que eu vou ler para vocês, que se chama Bendito. Quem aí me conhece sabe que eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu acho que enquanto eu estou lendo esse poema aqui, eu tenho certeza absoluta e uma fé inabalável na existência de Deus. O que é uma coisa muito positiva, pensar na força que um poema tem, não é? Enfim, é um poema que, desde a primeira vez que eu li, ele mexeu muito comigo. Diz o seguinte: Louvado seja Deus, meu Senhor, porque meu coração está cortado à lâmina, mas sorrio no espelho ao que a revelia de tudo se promete. Porque sou um desgraçado como um homem tangido para a forca. Mas me lembro de uma noite na roça, o luar nos legumes e um grilo, minha sombra na parede. Louvado sejas, porque eu quero pecar contra o afinal sítio aprazível dos mortos, violar as tumbas com o arranhão das unhas, mas eu vejo a tua cabeça pendida e escuto o galo cantar 3 vezes em meu socorro. Louvado sejas, porque a vida é horrível, porque mais é o tempo que eu passo recolhendo os despojos, velho ao fim da guerra como uma cabra. Mas eu limpo os olhos e o muco do meu nariz por um canteiro de grama. Louvado seja, porque eu quero morrer, mas tenho medo. E insisto em esperar o prometido. Uma vez, quando eu era menino, eu abri a porta de noite, a horta estava branca de luar e acreditei sem nenhum sofrimento. Louvado sejas. O que resta para ser dito depois que você pega e se depara
com um poema desse? Não tem muita coisa que resta, né, para além da indicação de que você leia outras coisas da Adélia Prado. Enfim, que eu preciso também encontrar algum dos livros dela, porque eu me interessei profundamente. Depois que eu descobri esse poema, eu fui assim lendo tudo que eu encontrava dela na internet, eu fui lendo. Porque é um poema que eu achei assim, de uma beleza, essa relação que esse eu lírico tem com, com Deus é uma relação muito curiosa e muito incomum, né? Se a gente for pensar que as pessoas veem na religião e na figura de Deus algo a se temer e coisa do tipo, aqui a vibe é totalmente outra, né? Enfim, em sétimo lugar vem aquele que é um poeta que eu, enfim, citei bastante aqui recentemente, né? Que é o Rimbaud. Eu comprei mês passado aqui esse livro que traz a poesia completa dele, traduzida pelo Ivo Barroso. E para além da tradução, você sempre tem aqui também a versão em francês mesmo. Então fica aí a dica desta edição aqui para vocês. Vou indicar para vocês 3 poemas do Rimbaud e vou ler um quarto. O primeiro poema é um poema que eu me lembro que a primeira vez que eu li eu fiquei com muita raiva do Rimbaud, que é um poema chamado Romance e que ele começa dizendo algo do tipo: não se pode ter razão aos 17 anos de idade. E é um poema que eu acho muito bonito porque ele vai mostrando ao leitor toda aquela jovialidade que se tem aos 17 anos e que de certo modo nos torna pessoas muito mais, enfim, impulsivas em alguns casos. Enfim, é um poema muito bonito e é um poema que mostra justamente essa questão do desenvolvimento do indivíduo. Então, assim como, por exemplo, um outro poema que eu sugiro a leitura que se chama Os Poetas de 7 Anos, que vai falar da história desse menino ali, que enfim a mãe sempre lia para ele e todo mundo pensava que ele era um menino muito, muito bonzinho, só que ao longo do poema a gente vai percebendo que há uma certa perversidade por parte desse garoto. E é um poema do qual eu gosto muito justamente porque mostra esse amadurecimento não só de um poeta, mas de um leitor, e daí existe sempre essa possibilidade de identificação. O terceiro poema que eu sugiro é um poema chamado Memória, que é um poema muito bem, que eu gosto bastante da estrutura desse poema, da escolha de palavras, porque as palavras que compõem o poema, de certo modo, elas mostram muito bem dessa fugacidade da memória, enfim. E daí o poema que eu vou ler para vocês, nessa minha edição aqui, está na página 213. É um poema que ele não tem data, enfim, e não tem título, então, enfim, mas se eu encontrá-lo na internet, eu deixo o link para ele lá embaixo. E é um poema que ele se liga muito mais, depois de todo aquele sentimentalismo da Cora Coralina e da Adélia Prado, esse poema é um poema que volta lá em toda aquela questão mais política e mais inflamada que se encontra, por exemplo, lá no ISN. Diz o seguinte aqui nesse poema: que importa a nós, meu coração, esses lençóis de sangue e brasa, os gritos de ódio, as assassinas mãos, os soluços desse inferno que destrói toda a ordem, e o aquilão a soprar sobre as ruínas. Toda vingança? Nada. Mas ainda assim, acho que a queremos. Industriais, príncipe, pelouro, perecei. Potência, justiça, história abaixo. É-nos devido o sangue, a chama de ouro. Dar tudo à guerra, ó meu espírito, aos terrores, às vinganças, voltemos a mordida ao pega. Passai repúblicas do mundo, imperadores, regimentos, colonos e até povos. Chega! Quem revolve o furor dos turbilhões no afogo, senão nós e aqueles que irmãos imaginamos? A nós, românticos amigos, eia, vamos! Jamais trabalharemos, ó fluxos de fogo. América, Europa, Ásia, desaparecei. Nossa marcha vingadora tudo devasta, cidade e campo. Vão esmagar-nos, eu sei. Os vulcões saltarão e o oceano que vergasta. Amigos são irmãos. Meu coração não erra. Negros desconhecidos se formos, a luta, ó desgraça.
Estou tremendo, a velha terra sobre mim cada vez mais vosso se transmuta. Não é nada, aqui estou, aqui sempre estarei. Então veja que é um poema muito assim explosivo e é um poema muito combativo, e talvez seja por isso que seja o meu poema preferido do Rimbaud, porque eu também, do mesmo modo como eu gosto dessa coisa um pouco mais sentimental, eu também gosto desse ímpeto, dessa fúria quase, né? Desse eu lírico aqui conclamando as pessoas para a destruição total. E pensando em termos literários mesmo, um poema como esse é um grande libelo ali à modernidade mesmo, né? Tá falando, olha, basta dessa coisa tradicional, basta daquilo que já está posto, vamos ao novo. Então o ímpeto revolucionário aqui não é simplesmente uma revolução política, mas a gente pode até pensar mesmo numa revolução artística e literária quando a gente pensa na figura no lugar que o Rimbaud ocupa dentro da tradição moderna e modernista, enfim, da literatura. Em sexto lugar, vem aquele que é ali junto do Rimbaud, meu poeta francês preferido, que é aqui o Charles Baudelaire. Eu acho que eu já comentei para vocês que As Flores do Mal, que é este livro aqui, que nessa minha edição é uma edição bilíngue, então eu sugiro que você compre nessa edição mesmo. Esse livro aqui, o As Flores do Mal, é o meu livro de poemas preferido, apesar do Baudelaire não ser o meu poeta preferido, mas porque eu acho que este livro aqui, ele funciona como uma máquina. Se você tira um poema do lugar, se você deixa de ler um poema, se você troca a ordem de leitura, o livro ele já vai funcionar de uma maneira completamente diferente. Então é um livro bem grande mesmo, se você for pensar na quantidade de poemas que tem aqui, deve ter mais de 100 poemas aqui. Mas o poema que eu vou ler para vocês aqui, ele está na página 255 dessa minha edição, e ele se chama simplesmente Spleen. Ele é um dos vários spleens que tem aqui neste livro, então vou ler aqui este poema para vocês agora. Eu tenho mais recordações do que há em 1000 anos. Uma cômoda imensa atulhada de planos, versos, cartas de amor, romances, escrituras, com grossos cachos de cabelo entre as faturas, guarda menos segredos do que o meu coração. É uma pirâmide, um fantástico porão, e jazigo não há que mais mortos possua. Eu sou um cemitério odiado pela lua, onde como remorsos, vermes atrevidos andam sempre a irritar meus mortos mais queridos. Sou como um camarim onde há rosas fanadas em meio a um turbilhão de modas já passadas, onde os tristes pastéis de um boucher desbotado ainda aspiram o odor de um frasco destampado. Nada iguala o arrastar-se trôpego dos meus dias, quando sob o rigor das brancas invernias o tédio, taciturno exílio da vontade, assume as proporções da própria eternidade. Doravante, hás de ser, ó pobre e humano escombro, um granito açoitado por ondas de assombro a dormir nos confins de um Saara brumoso. Uma esfinge que o mundo ignora descuidoso, esquecida no mapa, e cujo áspero humor canta apenas os raios do sol a se pôr. Este poema é uma coisa que eu acho fantástica, justamente por conta desse eu lírico que se reconhece em todas as coisas e que reconhece uma potência maior em si do que no mundo. É algo quase egoísta que a gente tem aqui, mas que de certo modo mostra muito bem essa postura do sujeito moderno que está ali pronto para, enfim, para enfrentar o mundo e para dominar o mundo a ser enfrentado. Então esse daqui é um poema que eu acho assim genial justamente por conta dessa imagem do sujeito moderno que ele vai construir aqui. Enfim, em sexto lugar, vem uma poeta portuguesa contemporânea, faleceu há pouco tempo, sei lá, em 2006, 2009, não me lembro, que é uma poeta assim que eu acho das melhores da língua portuguesa, não adianta. Eu tenho muita pena porque não se encontra livros dela aqui no Brasil para comprar. Eu vi que em Portugal tem um livro lindo com a poesia completa dela, mas enfim, cadê o dinheiro para comprar, não é mesmo? Que é a Sofia de Mello Brenner Andersen.
que é uma poetisa portuguesa. E eu vou ler aqui. Eu indico a obra completa dela, sabe? Assim, se você tudo dessa mulher que você puder ler, leia. Mas tem 2 poemas aqui que eu gosto muito de ambos, então eu vou ler os 2. O primeiro se chama Pirata e diz o seguinte: Sou o único homem a bordo do meu barco. Os outros são monstros que não falam, tigres e ursos que amarrei aos remos, e o meu desprezo reina sobre o mar. Gosto de uivar no vento como os mastros e de me abrir na brisa como as velas. E há momentos que são quase esquecimento numa doçura imensa de regresso. A minha pátria é onde o vento passa. A minha amada é onde os roseirais dão flor. O meu desejo é o rastro que ficou das aves. E nunca acordo deste sonho e nunca durmo. Ah, gente, perceba, essa ideia que ela coloca aqui desse sujeito que domina e que domina os elementos ali, que domina o mar e que de certo modo retoma lá aos mares nunca antes desbravados lá do Camões no primeiro canto, né, no primeiro canto dos Lusíadas, só que de uma maneira que me atrai muito mais. Justamente porque os Lusíadas, você tinha aquela ideia do herói nacional, e você tinha a ideia das naus e aquela coisa toda, né, das caravelas e não sei o quê. Aqui você tem um sujeito sozinho. Essa ideia da solidão aqui, de ser o único homem a bordo do barco, é algo que me estraçalha completamente. E o segundo poema que eu gostaria de indicar para vocês é um poema chamado Fernando Pessoa, e que diz o seguinte. É um poema muito lindo também, veja só. Teu canto justo que desdenha as sombras, limpo de vida, viúvo de pessoa, teu corajoso ousar não ser ninguém, tua navegação com bússola e sem astros, no mar indefinido, teu exato conhecimento impossessivo. Criaram teu poema a arquitetura e é semelhante a um Deus de 4 rostos, e é semelhante a um Deus de muitos nomes. Cariátide de ausência isento de destinos, invocando a presença já perdida e dizendo sobre a fuga dos caminhos que foste como as ervas não colhidas. Tem jeito mais bonito de homenagear o Fernando Pessoa do que desse jeito, gente? Não tem, enfim, sei lá, leia a Sofia de Mello Brenner. É uma poeta que, assim, as pessoas meio que se esqueceram dela, não sei por que razão, mas fica aqui o meu apelo para que você conheça a obra da Sofia de Mello Brenner, que aqui ocupa, então, o 5º lugar desta lista. Em 4º lugar, vem um poeta brasileiro que faleceu recentemente, no ano passado, e que me deixou muito triste saber disso, que foi o Ferreira Goulart. Eu fiz um vídeo aqui no canal em que eu li quase todo o poema sujo, eu tirei uma partezinha ou outra, e é um poema muito difícil, né, gente? Mas, enfim, para mim o Ferreira Goulart, ele foi, assim, um dos últimos grandes poetas vivos, assim. Não adianta você falar... Ah, não concordo com as coisas que o Ferreira Goulart falava sobre a questão política e blá, 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 blá. Nem mesmo sobre algumas questões que ele falava sobre arte, eu também não sei se eu concordo com tudo. Mas, em se tratando do poeta que ele foi, eu acho, assim, que... ele foi um dos últimos grandes poetas, então eu senti muito a morte dele, eu fiquei bem triste com isso, mas enfim. E daí você tem lá então, né, eu acho que a obra mais famosa dele é o Poema Sujo, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link pro vídeo lá embaixo, mas assim, o trecho do Poema Sujo que eu mais gosto é aquele que bem no comecinho que ele diz: eu não sabia, tu não sabias fazer girar a vida com seu montão de estrelas e oceano girando-nos em ti. Bela, bela, mais que bela, mas como era o nome dela? Não era Helena, nem Vera, nem Nara, nem Gabriela, nem Teresa e nem Maria. O seu nome era, perdeu-se na carne fria, perdeu-se na confusão de tanta noite e tanto dia, perdeu-se na profusão de coisas acontecidas. Constelações de alfabeto, noites escritas a giz, pastilhas de aniversário,
Domingos de futebol, enterros, cursos, comícios, roleta, bilhar, baralho. Mudou de cara e cabelos, mudou de olhos e riso, mudou de casa e de tempo, mas está comigo. Está perdido comigo o seu nome em alguma gaveta. Ah, esse poema é uma coisa linda. Se você não conhece o Ferreira Goulart, você não sabe o que você está perdendo da sua vida. Em terceiro lugar aqui eu vou indicar uma poeta da qual eu não conheço muita coisa da poesia dela, mas o pouco que eu conheço eu já gosto bastante. Eu conheço muito mais da prosa, e essa poeta é aqui a Hilda Hilst, que é um dos casos que eu acho mais curiosos dentro da nossa literatura, porque a Hilda ela foi uma das poucas pessoas que conseguiu exercitar com uma maestria assim incrível os vários gêneros literários, né? Então ela era uma excelente dramaturga, uma excelente poeta, uma excelente contista, uma excelente cronista, uma excelente romancista, enfim. Então tudo que essa mulher fez, ela fez muito bem. Vou indicar aqui para vocês um poema que nessa edição aqui da Poesia Completa está na página 264. Eu vou ler só a primeira estrofe, mas enfim, vocês aí procurem o resto. Diz o seguinte: Toma-me, a tua boca de linho sobre a minha boca austera. Toma-me agora, antes que a carnadura se desfaça em sangue, antes da morte, amor, da minha morte. Toma-me, crava a tua mão, respira meu sopro, deglute em cadência minha escura agonia. E daí o poema vai continuando e você procura o poema para ler. E recomendo também uma sessão de um livro da Hilda Hilst, que está aqui nesse Júbilo Memória Noviciado da Paixão. E essa sessão se chama 10 chamamentos ao amigo. Eu vou ler aqui o primeiro chamamento, que eu acho assim uma coisa incrível. Os 10 são, mas esse daqui é assim, na minha opinião, ele é o melhor de todos. Diz o seguinte: Se te pareço noturna e imperfeita, olha-me de novo, porque essa noite olhei-me a mim como se tu me olhasses, e era como se a água desejasse escapar de sua casa que é o rio, e deslizando apenas nem tocar a margem. Te olhei, e há tanto tempo entendendo que sou terra. Há tanto tempo espero que o teu corpo de água mais fraterno se estenda sobre o meu. Pastor e nauta, olha-me de novo, com menos altivez e mais atento. Hilda Hilst, ou Hilda Hilst, sei lá. Em todo caso, fica aqui a indicação desta poeta, que é uma das, assim, quando eu quero ler uma poesia assim que eu sei que vai ser boa, eu pego aqui este meu volume, abro e leio alguma coisinha, porque eu nunca me arrependo. Enfim, então fica aqui a dica de mais esta poeta que faz parte deste meu panteão. Em segundo lugar, vem aqui um poeta que eu acho que não vai ser surpresa para ninguém, né? Que é o Carlos Drummond de Andrade. Eu acabei chovendo no molhado, mas afinal de contas, né? Gosto é gosto, o que eu posso fazer? Tem tanta coisa que eu pude indicar para vocês do Drummond, assim, para vocês lerem, mas eu vou acabar indicando apenas dois livros. Dois poemas. Um deles já tem até vídeo em que eu fiz a leitura deste poema aqui no canal. É um poema bem longo e eu li o poema inteiro, que se chama O Nosso Tempo. Eu vou deixar lá embaixo também um link para o vídeo em que eu li esse poema, então veja lá o vídeo. E o outro poema que eu vou indicar para vocês, a leitura, é um poema chamado Resíduo, que também é um poema bem longo, então eu não vou ler inteiro. Diz o seguinte: De tudo ficou um pouco, do meu medo, do teu asco, dos gritos gagos, da rosa ficou um pouco. Ficou um pouco de luz captada no chapéu, nos olhos do rufião, de ternura ficou um pouco, muito pouco. Pouco ficou deste pó de que seu branco sapato se cobriu. Ficaram poucas roupas, poucos véus rotos, pouco, pouco, muito pouco. Mas de tudo fica um pouco. Da ponte bombardeada, de 2 folhas de grama, do maço vazio de cigarros ficou um pouco. Mas de tudo fica um pouco.
Fica um pouco do teu queixo no queixo da tua filha, do teu áspero silêncio um pouco ficou, um pouco nos muros zangados, nas folhas mudas que sobem. Enfim, no fim das contas eu disse que eu ia ler só um pouquinho do poema, e quando eu vi eu já estava lendo o poema quase todo, então cortei aqui a mim mesmo, autocensura, né? É sempre bom de vez em quando. E daí vocês procurem o resto do poema para poder, enfim, ler aí, porque é um poema que vale a pena você ler também. E em primeiro lugar, também não vai ser surpresa para ninguém, porque afinal de contas eu já fiz um vídeo aqui falando que ele é o meu poeta preferido. Mas em primeiro lugar está aqui o nosso amado Fernando Pessoa, que é o meu poeta preferido, não só por questões temáticas, não só por questões estruturais, por questões estilísticas, mas por todas essas coisas e por toda uma carga sentimental que eu fui desenvolvendo com a obra do Fernando Pessoa ao longo de toda a minha vida. E daí o bom de se indicar o Fernando Pessoa é que você sempre pode indicar, para além do Fernando Pessoa, os heterônimos do Fernando Pessoa. Então eu vou indicar aqui 8 poemas daqueles que pelo menos me agradam muito. Sempre que eu vou ler alguma coisa, eu começo sempre por eles. Os dois primeiros são poemas do Fernando Pessoa, ele mesmo, digamos. E o primeiro deles é aquele que para mim, assim, ele é um poema mas tão bonito. E a Maria Bethânia, ela gravou uma vez esse poema em um show de 97, se não me engano, que é um show que ele tem um monte de poemas do Fernando Pessoa, que se chama Âmbar. E aí o show ele foi registrado em um CD, cujo título é Imitação da Vida. E esse poema é lá o sino da minha aldeia, que diz: ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro de minha alma, e é tão lento o seu suar, tão como triste da vida, que já na primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que me tanjas perto quando passo sempre errante, és para mim como um sonho, soas-me na alma distante. A cada pancada sua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Ai, que poema lindo, meu Deus do céu! Enfim, esse foi um dos primeiros poemas do Fernando Pessoa com o qual eu entrei em contato. E assim, sempre que eu leio esse poema, eu imagino, é um poema muito visual. E é muito engraçado porque, apesar do apelo visual que esse poema tem, ele é um poema cheio de imagens totalmente imprecisas, digamos, né? Essa coisa toda do soar do sino, todas as imagens que o poema traz, apesar de serem imagens ali figurativas, não são imagens concretas. E essa inconcretude dessas imagens ajuda a provocar esse efeito de nostalgia, esse efeito de acionar a memória, de se lembrar da infância, de se lembrar desse lugar da infância, que é um lugar totalmente voltado mais a essa atmosfera familiar, como é o caso da aldeia, né? Porque falar aldeia é diferente, por exemplo, de falar da minha cidade, ou do meu bairro, ou da minha vila. Falar aldeia remete a toda essa questão muito mais familiar, que me parece que fica clara quando a gente lê este poema. O segundo poema é um poema que, inclusive, eu citei em um vídeo aí para trás, que é o vídeo que tem os meus 10 poemas preferidos do Fernando Pessoa, que ele começa dizendo: conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Peraí que esse eu vou ter que ler, porque eu não me lembro mais dele inteiro. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que já libertado deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado, ele dela ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele buscando-a sentindo pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro tudo pela estrada fora, e falso ele vem seguro, e vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. Ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra a era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia.
eu me arrepio completamente quando eu leio esse poema. É um poema que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos, tanto pela questão de releitura de grandes clássicos, mas também pela questão da perspectiva. É um poema que ele trabalha muito bem com essa duplicidade, e é curioso porque essa duplicidade ela aparece tanto tematicamente, quando a gente pensa nesse príncipe e nessa princesa, mas também estruturalmente, quando a gente pensa nesse jogo com as estrofes que o Fernando Pessoa foi fazendo aqui, com esse esquema rímico que ele foi fazendo. E é curioso porque, apesar dessa oposição, o poema é um só, e apesar da oposição temática, os dois personagens, na verdade, são uma coisa só. Então é um poema muito bem estruturado, e é justamente por isso que ele é, assim, um dos meus preferidos. Depois vem o grande mestre Caeiro, né? Alberto Caeiro. E você sabe que durante muito tempo, o Caeiro eu não gostava muito dele. Mas aí, recentemente, eu comecei a reler algumas outras coisas dele e não adianta. O Alberto Caeiro é, hoje em dia, o meu heterônimo preferido. E daí, tem aqui um dos poemas mais famosos dele. Diz o seguinte: o meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto, e eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como num mal me quer, porque eu vejo, mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência e a única inocência não pensar. Esse é um poema que, na minha opinião, ele não só na minha opinião, mas enfim, ele é um poema que ele traz em si muito de toda a estrutura poética do Alberto Caeiro, ele é o grande mestre dos outros porque ele dá uma grande aula sobre o que é a modernidade literária, sendo um sujeito do campo, né? O ambiente ali, né? O locus dos poemas do Alberto Caeiro é sempre o campo, é um ambiente pastoril. Então é muito curioso como um homem do campo consegue ensinar, mesmo aquele escalafobético homem da cidade, como é lá o Álvaro de Campos, o que é ser moderno. E essa modernidade que ele traz aqui é uma modernidade que tem muito a ver com o olhar, com o ver, a importância de ver. E a importância do mundo objetivo, a importância da objetividade do mundo. Eu gosto muito dessa objetividade do Alberto Caeiro, mas é uma objetividade que não faz com que se perca esse pasmo essencial, digamos, diante da beleza das coisas, etc. E daí, falando dessa sensação do pasmo essencial diante das coisas, eu não poderia deixar de citar aqui o poema do Menino Jesus, né, que também é um poema aqui do Alberto Caeiro, que é um poema que ficou muito bonito na interpretação da Maria Bethânia, então não vou me arriscar a ler aqui o poema, e vou deixar o link para o vídeo lá embaixo. Ainda que a Maria Bethânia não tenha lido o poema como um todo, porque, enfim, ela fez um recorte que bem lhe apeteceu, mas é um poema que ele vai para muito mais coisas do que aquilo que a Bethânia colocou em sua leitura. Então, sugiro que você assista ao vídeo, mas que você também leia o poema em si. Aí, agora, eu vou indicar aqui dois poemas do Ricardo Reis.
Os dois poemas que eu vou indicar para vocês então são a primeira ode do Ricardo Reis, que começa assim: Mestre, são plácidas todas as horas que nós perdemos, se no perdê-las, qual numa jarra, nós pomos flores. Não há tristezas nem alegrias na nossa vida, assim saibamos, sábios incautos, não a viver, mas decorrê-la tranquilos, plácidos, tendo as crianças por nossas mestras e os olhos cheios de natureza. À beira-rio, à beira-estrada, conforme calha, sempre no mesmo leve descanso de estar vivendo. O tempo passa e não nos diz nada. Envelhecemos, saibamos, quase maliciosos, sentir-nos ir. Não vale a pena fazer um gesto. Ouça, presta atenção nesse final dessa estrofe. Não se resiste ao Deus atroz que os próprios filhos devora sempre. Colhamos flores, molhemos leves as nossas mãos nos rios calmos para aprendermos calma também. Girassóis sempre fitando o sol, da vida iremos tranquilos, tendo nem o remorso de ter vivido. Então é uma poética que ela se aproxima muito mais dos padrões clássicos, né, quando você tem essa referência ao Cronos, né, enfim, quando ele fala que não se resiste ao Deus atroz que os próprios filhos devora sempre. E é uma poesia que ela é muito mais ligada, pelo menos na minha opinião, a essa ideia da velhice. E essa velhice que de certo modo chega precocemente, né? Então, enfim, eu me identifico muito com as coisas que o Ricardo Reis escreve. E daí depois vem lá o famosésimo Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica. Nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmos-nos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio. Mais vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes, sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz, nem invejas que dão movimento demais aos olhos, nem cuidados, porque se os tivesse o rio, sempre correria e sempre iria ter ao mar. Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias, mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo-o. Colhamos flores, pega tu nelas e deixa-as no colo, e que o seu perfume suavize o momento, este momento, em que sossegadamente não cremos em nada, pagãos inocentes da decadência. Ao menos, se for sombra antes, lembrar-te-ás de mim depois, sem que a minha lembrança te arda, ou te fira, ou te mova, porque nunca enlaçamos as mãos, nem nos beijamos, nem fomos mais do que crianças. E se antes do que eu levares o óbolo ao barqueiro sombrio, eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti. Ser-me-á suave a memória lembrando-te assim, à beira do rio, pagã triste e com flores no regaço. Eu não aguento ler esse poema. Eu sempre que, apesar de eu não concordo muito com essa filosofia do Ricardo Reis de deixar as coisas passarem, você ali olhando para elas. Não sei se eu concordo com isso. É,
mas eu acho muito bonita essa atitude contemplativa. E eu fico muito triste quando eu percebo que eu não consigo mais ter essa atitude contemplativa de sentar à beira do rio e ver as coisas passando. Então, justamente por isso que eu gosto do Ricardo Reis, porque ele é, dentre os heterônimos, aquele que me faz parar e dar uma respirada no meu dia para poder, enfim, continuar a minha jornada. E é claro que eu não poderia deixar aqui de citar o Álvaro de Campos, né, ao fim desse vídeo, né, encerrar o vídeo com o Álvaro de Campos, que talvez seja o heterônimo mais bem trabalhado entre os três principais, né? Enfim, porque o Fernando Pessoa teve não sei quantas centenas de heterônimos. Mas por que eu digo que ele foi talvez o mais bem trabalhado? Porque ele é um poeta que ele tem fases dentro da obra dele. Então é muito curioso você perceber que você tem um Álvaro de Campos que é futurista, lá com, por exemplo, a Ode Triunfal, ou a Ode Marítima, ou a Saudação ao Walt Whitman. Mas você também tem aquele Álvaro de Campos que é muito mais decadentista. Por exemplo, o Álvaro de Campos, desse poema que eu vou ler aqui, que se chama Aniversário. Né? E você tem também uma terceira, enfim, fase lá da obra do Álvaro. Mas o Aniversário é um dos poemas dele que eu mais gosto. É o segundo poema preferido dele, né? Enfim, o primeiro, evidentemente, que é o Tabacaria, mas vamos ler depois. Aniversário diz o seguinte: no tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos, e a alegria de todos e a minha estava certa como uma religião qualquer. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu tinha grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente por entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando eu vinha ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vinha olhar para a vida, perdera o sentido da vida. Sim, o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de coração e parentesco, o que fui de serões de meia província, o que fui de me amarem e eu ser menino. O que fui, ai meu Deus, o que só hoje eu sei que fui, a que distância. Nem acho. O tempo em que festejavam o dia dos meus anos. O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, pondo grelado nas paredes. O que eu sou hoje e a casa dos que me amaram treme através de minhas lágrimas. O que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, é estar eu sobrevivente a mim mesmo como um fósforo frio. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, que meu amor como uma pessoa esse tempo. Desejo físico de alma de se encontrar ali outra vez por uma viagem metafísica e carnal, com uma dualidade de eu para mim, comer o passado como o pão da fome, sem tempo de manteiga nos dentes. Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que há aqui. A mesa posta com mais lugares, com melhores desenhos na louça, com mais copos. O aparador com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra debaixo do alçado, as tias velhas, os primos diferentes. E tudo era por minha causa, no tempo em que festejavam os dias dos meus anos. Para, meu coração, não penses. Deixa-o pensar na cabeça. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, hoje eu já não faço anos. Eu duro. Somam-se-me dias. Serei velho quando for, mais nada. Raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira. O tempo
em que festejavam o dia dos meus anos. Esse é outro dos poemas que não tem como você ler e se manter incólume a ele. Pelo menos eu não consigo. Se você aí, enfim, passou por isso que esse personagem, que esse lírico está dizendo aqui, né? Essa ideia de que você um dia percebe que o passado não volta mais, isso é uma coisa muito triste. Né? Por mais triste que tenha sido seu passado, ainda assim você queria voltar para ele, pelo menos um dia. Então, não tem como. Eu não sei nem explicar. Eu acho que vocês entenderam porque que eu gosto tanto desse poema, né? E por fim, para encerrar o vídeo com chave de ouro, vamos ler aqui o Tabacaria. Evidentemente que eu não vou ler... Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou citar o Tabacaria aqui, e daí eu vou gravar um vídeo lendo o Tabacaria, porque ele merece um vídeo só para ele, e também porque ele é um poema bem longo, né? Então, se eu for ler ele aqui, eu vou fazer um vídeo de 50 mil horas, e não é essa a intenção. Em todos os casos, respondendo a pergunta que por vezes me é feita, fica aqui essa minha lista com os meus 10 poemas, com os meus 10 poemas não, com meus 10 poetas preferidos. E eu espero de verdade que, enfim, que eu possa ter apresentado coisas novas a vocês. Provavelmente não, porque vocês entendem muito mais de poesia do que eu. E espero também que vocês me contem lá nos comentários quais são os 10 poetas que vocês preferem aí. E me deixem recomendações de poesias desses poetas para que a gente possa, enfim, trocar informações aqui e ampliar o nosso repertório poético, né? Enfim, é isso. Muito obrigado por fazerem essa pergunta tantas vezes, porque aí eu tomei vergonha na cara para poder gravar o vídeo. E foi um vídeo que eu gostei muito de ter... Eu não sei se vocês percebem isso, mas foi um vídeo que eu gostei muito de ter gravado. Enfim, é isso. E é por isso que eu não posso ler muita poesia, porque poesia é uma coisa que me estraçalha completamente. Enfim, é isso. Vemo-nos em breve, então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Não esqueça de dizer lá embaixo também quais são os seus poetas preferidos e os seus poemas preferidos. E é isso. Um amplexo para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.